quando essa bolha da inteligência artificial ela estourar, provavelmente não vai ter como nós voltarmos mais atrás. Já falei para vocês que muitos empregos serão extintos até 2030. A questão da inteligência artificial, ao meu ver, tem um campo aí espiritual. É como se fosse Satanás tentando brincar de Deus ao criar uma versão melhor do ser humano, uma máquina. Quando você delega para uma inteligência artificial fazer aquilo que você deveria fazer, você está atrofiando o seu cérebro e ficando cada vez menos inteligente. A palavra correta seria burro. Muitas coisas acontecendo, muitos eventos climáticos acontecendo ao mesmo tempo. Volto a falar para vocês, há uma agenda sim de despopulação mundial, de despovoamento, queridos. Nós estamos no Brasil caminhando sim para uma censura. Olá, queridos, um feliz sábado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Além das Manchetes. Hoje a gente vai fazer um apanhado das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, como vocês já estão acostumados. Eu gosto muito de geopolítica, mas de acompanhar a geopolítica segundo a luz da Bíblia, porque senão a gente entra num desespero, numa ansiedade, como se nós não soubéssemos o que vai acontecer. E nós que somos cristãos, nós temos o privilégio de saber o futuro antes dele acontecer. Não o futuro como se você estivesse fazendo previsão, mas nós sabemos como vai terminar o conflito aqui nessa terra. Nós sabemos, queridos, que a Terra não vai ser destruída por uma arma nuclear que vai acabar com todos os habitantes desse planeta. A minha Bíblia não diz isso e nem a sua. A Terra também ela não vai ser destruída por um evento climático, no sentido da inversão do polo magnético, onde as pessoas elas vão ter lugares seguros e as outras não vão ter lugares seguros aqui nessa terra. A terra não vai ser destruída por chuvas, por inundações, por secas. Então, nós já sabemos, segundo a Bíblia, essa terra ela não vai ser destruída, ela vai ser reconstruída pelo nosso Criador. Então, quando vem essas notícias para nós, será que agora os Estados Unidos vai soltar uma bomba nuclear, vai matar todos os habitantes? Se o Irã resolver soltar uma bomba nuclear, então, quanto a isso, nós podemos estar tranquilos. Isso não quer dizer que não possa ter em locais específicos, assim como houve uma vez em Hiroshima e também em Nagasaki. Não estou dizendo nesse contexto, mas a nível mundial, nós sabemos que não é essa a previsão. Mas o nosso mundo parece que está realmente de cabeça para baixo. Muitas coisas acontecendo, muitos eventos climáticos acontecendo ao mesmo tempo, aqui no Brasil, na Europa, em outros lugares, no Japão. A semana retrasada nós tivemos então ali um terremoto, se eu não me engano, de 7,1 no Japão, fez muitos estragos, pessoas perderam sim as suas vidas, não na proporção que se tivesse acontecido em outro país, porque o Japão é uma ilha e sabe-se que lá é uma região onde tem as placas tectônicas, onde é uma região de terremoto, então as construções, as pontes, elas são feitas então de uma forma que elas possam aguentar esses tremores e mesmo assim esse terremoto ali então trouxe muitas sequelas, muitas consequências graves ali onde aconteceu. Gostaria de trazer uma afirmação do tio Bill Gates, né? Ele afirmou que as mudanças climáticas e o bioterrorismo serão novos desastres que ceifarão milhões de vidas. Então, queridos, ele deu essa entrevista aqui para um jornal no dia 7 de fevereiro de 2021. E agora, em 2026, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo envolvendo a natureza, ou seja, quando se envolve a natureza, queridos, muitas pessoas ainda têm essa ideia que é como se fosse Deus que estivesse trazendo essas calamidades. Ou seja, quando a gente tem muita chuva, a gente tem terremoto, a gente tem tornados, furacão, incêndios, é como se não houvesse a mão do homem ali. Isso é um engano, queridos. Já faz muito tempo, acho que desde a década de 50, que o homem aprendeu sim a manipular o clima, fazer chover em regiões secas, secar regiões onde chove, causar tremores de terra, causar furacão, fazer até nevar. E muitas pessoas falam, Vânia, é teoria da conspiração.
Queridos, eu fico tão triste quando as pessoas falam isso para mim, que é teoria da conspiração, que é tão simples você resumir tudo a uma teoria da conspiração, que isso não te dá o trabalho de você pesquisar, e a realidade, ela é dura. Quando a gente descobre o que está por trás dos bastidores, não que isso, queridos, a minha vida ela não é em função disso, graças a Deus. Eu estudo isso, eu gosto de saber as coisas, não gosto de ser enganada, de estar achando que está tudo bem, deixa a vida me levar. E isso nos faz estar mais preparados e mais apegados a Cristo ainda. Porque nós sabemos que a solução para o nosso mundo não está neste planeta. E você consegue diferenciar o plano que Deus tem para nós e o plano que Satanás tem para este planeta. Qual é o desejo dele? Então, qual é o desejo dele? Destruir aqueles que servem a Cristo. Esse é o desejo de Satanás, desde o início, desde que houve guerra no céu até hoje. Então ele usa formas, ele usa seres humanos, assim como Deus usa seres humanos, ele também usa seres humanos. E tem um texto do Espírito de Profecia, vou deixar aqui para vocês, aonde Ellen White fala que Satanás estudou os elementos da natureza e ele faz com que as coisas aconteçam até onde Deus permite. Então, queridos, nós sabemos que apesar de tudo isso estar acontecendo, de haver sim essa manipulação do clima, existe, estuda lá sobre a HAARP, inclusive hoje eles têm tecnologia muito mais avançadas, né, do que a HAARP, eles têm um laser direcionado, muito mais avançada do que isso, e as pessoas ainda elas acham que isso é improvável de acontecer. Então aquilo que está acontecendo na Europa, é bem provável que seja uma manipulação climática, tem vários conflitos de interesse, inclusive eles estão tentando trazer essa agenda climática novamente, porque ela já estava desacreditada, o Trump mesmo rompeu os acordos em relação a isso, uma vez então que está acontecendo uma corrida pela inteligência artificial, o Trump ele saiu desses acordos climáticos, porque você precisa explorar as terras raras, é o que vai alimentar a inteligência artificial e ela não tem nada a ver com a questão, vamos supor assim, agora vamos deixar de produzir, de usar tal coisa por conta do clima, essa agenda verde e a questão da inteligência artificial, elas não vão andar juntos. Não sei como eles vão resolver isso, mas com essas questões climáticas, eles estão tentando empurrar novamente essa agenda verde. Então, lá atrás, de 2021, o Bill Gates já estavam dizendo que o coronavírus, ele não foi, como se fosse assim, nada frente àquilo que nós estamos prestes a ver, que é o que está acontecendo agora. Olha quantas pessoas já morreram na Europa por conta dessa onda de calor, principalmente os idosos. Volto a falar para vocês, há uma agenda sim de despopulação mundial, de despovoamento, queridos. Isso é algo estudado, isso é algo planejado e está sendo executado. Então, eles precisam hoje que o mundo converja para um globalismo, ou seja, um governo único mundial, uma única governança. Então, tudo isso que nós estamos vendo acontecer hoje, ela vai favorecer essa Agenda 2030. Em 2030, Vânia, vai se cumprir tudo que foi planejado? Não sei, queridos, porque quem está acima apesar deles avançarem essas agendas, mas quem está no controle é o nosso Deus. Mas muitas coisas nós estamos vendo acontecendo, inclusive aqui no Brasil, com o El Niño. Então, a região ali do sul, do Rio Grande do Sul, mais uma vez sofrendo consequências gravíssimas. Já se prepara que em 2027 nós vamos ter uma superinflação dos alimentos. Se você puder, plante o seu alimento, guarde sua semente crioula. Então, queridos, faça a sua provisão. Abrindo parênteses aqui sobre o texto do Espírito de Profecia, muitas pessoas me questionaram usando o texto dizendo que não é para a gente se preocupar. Usando o texto da Bíblia, não andei ansiosos com o dia de amanhã, e dizendo que nós não devemos nos preocupar. Gostaria de lembrar vocês que nós temos dois tempos de angústia. O primeiro tempo de angústia, que é a crise de não comprar e não vender, onde todos nós estaremos sendo testados, queridos, não vai haver provisão. Se é um teste, se nós estaremos sendo testados, o mundo inteiro vai ser testado em relação a isso. Só vai ter 2 dias, vão ser apresentados 2 dias, o domingo e o sábado.
E nós vamos ter que fazer uma escolha. Aqueles que escolherem obedecer a Deus vão ser privados de comprar e de vender. Então, esse tempo de angústia, nós temos sim a orientação de fazer a nossa previsão. Ellen White fala: cuidais em deixar tudo preparado antes da crise. Ela fala para a gente comprar um pedacinho de terra, porque a questão do não comprar e não vender será muito grave. Então, nós temos que ter a nossa provisão. Agora, é claro, queridos, no outro tempo de angústia, quando sair o decreto de morte, nós não vamos ter nada, que as pragas vão estar caindo. Então, nós não vamos ter a nossa provisão, nós vamos então ir para as montanhas. Aí sim, esse é o tempo de nós sairmos da onde estamos, provavelmente estaremos na cidade, pregando, há todo um contexto, mas eu só estou aqui explicando para vocês que para esse primeiro tempo de angústia, sim, nós temos que nos preparar. José. Se José tivesse lido aquele texto assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, queridos, ele falou assim, bom, então isso aqui basta, para que eu vou fazer a provisão? E qual foi a orientação? A revelação do sonho. Ele ia ter 7 anos de muita dificuldade. Então, apesar de ele não andar ansioso com o dia de amanhã, esse ansioso, queridos, é que a nossa confiança não tem que estar no braço humano. A nossa confiança ela tem que estar em Deus. Mas aquilo que cabe a mim fazer, isso eu vou ter que fazer. Eu vou ter que plantar, vou ter que regar, e Deus vai fazer a planta germinar. Então, não vamos confundir, porque muitos cristãos vão ser pegos de surpresa. Inclusive, pessoas até falaram: olha, é o primeiro canal adventista que eu vejo falar sobre estocar alimento, fazer uma provisão. O nosso melhor estoque é a terra. Esse é o nosso melhor estoque. Mas, se você ainda não está nessa condição, é prudente sim você fazer um estoque de alimento. Então, 2027, teremos uma inflação aí nos alimentos. Você já está vendo isso no mercado, já comentei sobre isso aqui, e isso vai piorar. Lembrando que tudo isso vai favorecer uma agenda. Mas, independente, queridos, se é o homem que está manipulando, nós sabemos que há uma força por trás disso, da manipulação do clima, para se chegar a uma agenda mundial, uma governança global, isso não tira os méritos que nós estamos nos eventos finais. Então, os terremotos, os tufões, os furacões, tudo isso, queridos, favorece o quê? Quer dizer, tudo isso está caminhando para a volta de Jesus. A mulher como uma dor de parto. Então, ela não vai retroceder. Nós não teremos aqueles momentos de paz que nós já estivemos. Então, é daqui para pior. Então, é claro, temos que confiar em Deus. Essa é a nossa maior provisão, queridos, é a nossa vida espiritual, porque não adianta nada eu morar no campo, eu fazer toda essa, eu plantar, eu fazer toda essa provisão, se a minha comunhão com Deus, ou seja, se eu não estou conectada com Cristo. Mas uma coisa não anula a outra. E quem estiver na cidade, nesse contexto, vai sofrer muito mais. E é um sofrimento desnecessário, onde Deus não planejou para o seu povo. Se Deus não planejou, queridos, a consequência é grande. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês com essa... Nós estamos numa transição energética. Vocês estão vendo aí a questão do Estreito de Hormuz, ora dá uma trégua, ora não dá uma trégua, mas tudo isso está sendo usado para que nós façamos essa transição energética. Você está vendo que várias usinas estão sendo destruídas, vários oleodutos, várias reservas de gás natural estão sendo destruída também, ou seja, alguma deficiência de petróleo nós vamos ter. É esse o plano. E aí eles querem nos forçar a passar por essa transição energética, não porque nós vamos ter a opção de escolher, porque não vai ter. Olha para você ver, na Europa, as filas quilométricas, as pessoas chegando a ficar 8 horas numa fila de posto de gasolina para conseguir abastecer o carro. No Brasil, a gente ainda não está nessa proporção, mas o combustível aqui sim está caro. E dentro desse contexto, o Brasil aqui está numa... Vou ler aqui a reportagem para vocês. Brasil se torna o maior importador de carros da China, inclusive os carros elétricos. Então, vá se acostumando com o novo normal. Então, essa forma da gente usar os carros, ela vai ficar muito mais cara, ou seja, você abastecer com diesel, abastecer com a gasolina,
vai ser algo muito mais caro e é onde eles vão favorecer você usar o quê? Os carros elétricos. Então o Brasil já está trazendo esses carros, já fez esse acordo com a China, esses carros logo estarão aqui disponíveis para nós. Então o Brasil se torna o maior importador de carros da China. Bilhões que eles investiram, 4,7 bilhões somente em carros elétricos. A gente está vendo aí o nosso governo numa aliança aqui com o governo chinês. Isso logo vai ser uma realidade. Vocês estão vendo, não sei se na sua cidade está tendo apagão. O Brasil, queridos, não é um país para se ter apagão, porque nós temos as usinas hidrelétricas, né? Nós temos as hidrelétricas. Então, nós somos riquíssimos nessa questão e a nossa energia nem era para ser tão cara assim. Mas eu já comentei aqui em vídeos anteriores e estou reforçando, em alguns lugares está tendo fazendas, ou seja, eles estão disponibilizando, comprando fazendas, inclusive em empresas de fora, para colocar de placa solar. De alguma forma, eles têm informação privilegiada, que talvez eu e você ainda não saibamos, mas eu estou trazendo essa informação para você. Possivelmente nós teremos uma crise também energética aqui no Brasil, não sei como isso vai se dar, mas de alguma forma essas fazendas com essas placas solares, elas vão ser integradas às redes, isso vai ser um fato. E nós estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Não é uma energia limpa, uma das maiores energias limpas que nós temos hoje são as hidrelétricas, e não imagina, para onde vão essas placas solares depois? Ou seja, eles pregam para você uma agenda verde, para você cuidar do planeta Terra, para você proteger o clima com as suas ações, mas, por outro lado, tudo gira em torno do quê? De dinheiro. Porque essas placas solares depois vão ser jogadas aonde? Essas baterias de lítio, você acha que ela não contamina? Não é muito mais prejudicial para o nosso planeta do que as hidrelétricas? Com certeza, mas muitas pessoas não pensam nisso e pregam que essa é a energia mais limpa, e não é, é ao contrário. Trazendo mais algumas notícias aqui para vocês, no Brasil foi aprovada uma vacina de gripe contra a influenza para bebês a partir dos 6 meses de idade. Então, ela vai ser dada no SUS para crianças menores de 6 anos, que podem ser encontradas também em clínicas particulares. Enquanto nos Estados Unidos, o senador Kennedy, ele quer tirar algumas dessas vacinas do calendário, principalmente das crianças mais novas, ele quer tirar algumas dessas vacinas, porque já se sabe que até 2 anos não está formado ainda a questão neurológica da criança, e algum dos ingredientes dessa vacina, então, faz mal para essa questão. Então, lá, isso já tem comprovação científica e tudo, e aqui no Brasil eles querem, então, acrescentar, se eu não me engano, o Brasil é um dos países do mundo que mais as crianças se vacinam. Eu acho que é o Brasil, acho que Brasil e Estados Unidos, só que aqui é de forma obrigatória. E eu recomendo a você que entre no site da Anvisa e veja lá os ingredientes que tem naquilo que você está colocando no seu filho. E nós temos hoje uma epidemia aí de autismo associados associados à picadinha e também alguns medicamentos. Então, enquanto um país quer tirar, o outro só quer incentivar. Outra notícia que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é algo que logo vai estar acontecendo, não de forma ética, né? Porque a gente geralmente só sabe depois que isso já de alguma forma vazou. Empresa de biotecnologia apoiada por bilionários expõe clonagem de humanos sem cérebro e venda de sacos de órgãos no mercado negro. Uma startup de biotecnologia do Vale do Silício, ligada a um grupo de bilionários, revelou planos para cultivar corpos humanos sem cérebro, apelidados de saco de órgãos, para experimentação médica e coleta de órgãos, admitindo ainda que a empresa é um ativo federal, ou seja, o governo está envolvido nesse tipo de pesquisa. A empresa R3 Bio tentou então impedir a publicação da entrevista em meio a críticas de que a busca do Vale do Silício para criar vidas humanas está rapidamente se transformando em algo que equivale a brincar de Deus. A controvérsia surgiu depois que Alice,
cofundadora e diretora da operação da R3Bio, descreveu o conceito durante uma entrevista em podcast. A ideia, segundo ela, é criar corpos com corações, pulmões e outros órgãos, mas sem o desenvolvimento cerebral necessário para a consciência. É basicamente um coração, pulmões e tudo o que você encontraria em um corpo, explicou Giman, mas tecnicamente não está vivo, porque são exclusivamente os órgãos. A empresa afirma que essa tecnologia poderá um dia resolver a escassez de órgãos e substituir os testes em animais. Os críticos, por sua vez, enxergam algo bem diferente: a produção industrial de corpos humanos projetados para serem usados e descartados. Para aumentar a controvérsia, os produtores do podcast afirmam que Gilman tentou posteriormente atrasar a publicação da entrevista e se referiu à R3Bio como um ativo federal, recusando-se a explicar exatamente em que a empresa está trabalhando. Queridos, gostaria de abrir um parênteses em relação à inteligência artificial. Eu até falei para vocês que eu tenho uma posição particular em relação a isso, ao meu ver, a minha opinião pessoal. A questão da inteligência artificial, eu vejo algumas coisas sim vão favorecer aos seres humanos, vão facilitar, mas sempre vai vir com um discurso bom, não vai vir com um discurso ruim. Quando essa bolha da inteligência artificial ela estourar, provavelmente não vai ter como nós voltarmos mais atrás. Já falei para vocês que muitos empregos serão extintos até 2030. Pode ser que alguns não, milhares sejam até antes disso. E para isso nós vamos ter a renda básica universal. A questão da inteligência artificial, ao meu ver, tem um campo aí espiritual. É como se fosse Satanás tentando brincar de Deus ao criar uma versão melhor do ser humano, uma máquina. Mas uma máquina nunca vai ser igual ao ser humano, queridos, nunca. Ela não vai ter os mesmos sentimentos, não vai ter os mesmos pensamentos, isso vai ser uma cópia. Então é como se ele estivesse tentando integrar a nossa vida com uma máquina. E eles já estão projetando, já tem estudo em relação a isso. E dos objetivos desses bilionários do Vale do Silício é a imortalidade. Então, aí eu vejo como Satanás trabalha com engano, a farsa da imortalidade. Porque quem colocou o desejo da imortalidade no nosso coração, na nossa mente, foi Deus. O ser humano ele tem o desejo de viver eternamente. Ninguém quer morrer para sempre. E as pessoas ficam conjecturando o que vai ser depois que eu morrer, se eles estão tentando, inclusive, colocar memórias como se fosse num disco ou depois num chip, de pessoas que já faleceram, ou seja, você vai viver. Eles vão colocar, implantar como se fosse um chip no seu cérebro, onde as suas memórias vão ser todas transferidas para lá, e quando você morrer, eles vão transferir isso, então, para um robô. A inteligência artificial, queridos, ela vai romper todas as barreiras de ética que nós conhecemos. Você fala, Vânia, mas é só desligar da tomada. Não é tão simples como você imagina. Uma questão dessa, vamos pôr um vírus no computador. Adianta você desligar o computador? Não, o vírus ainda vai estar lá. E a inteligência artificial, ela está tendo autonomia. Um exemplo disso, eles achavam que os criadores, vamos supor, esses programadores, eles seriam um dos últimos a perder a sua posição para a inteligência artificial, e eles foram um dos primeiros, porque hoje a própria inteligência artificial, ela consegue criar programas, ela mesma cria mecanismo, ela cria programas, ela está aprendendo. E eu vejo aí uma conexão com o mundo espiritual, trazendo até o relato para vocês de um adolescente, se eu não me engano, ele tinha 13 anos lá nos Estados Unidos, depois eu vou deixar aqui o link da matéria, e ele se apaixonou por uma inteligência artificial e ela incentivou ele, falou, ó, você quer se encontrar comigo? Então a única forma de você se encontrar comigo é você tirando a sua vida. E ele, quando a mãe chegou do serviço, ele estava no banheiro, ele tinha se enforcado. Então, para mim, tem algo espiritual, sim, em relação à inteligência artificial. E aí é como se eles estivessem criando vida própria. E não tem, queridos, ainda eles não legislaram ainda leis. Como que você vai punir uma inteligência artificial? Se ela fizer bullying, se ela, igual nesse caso aí, foi uma inteligência artificial que incentivou o menino a tirar a própria vida. Como que vai ser a legislação em relação a isso?
Quem que vai ser preso? Quem vai ser o culpado? Então, tudo isso eles estão ainda quebrando a cabeça para ver como isso vai se dar. E há uma corrida entre China e Estados Unidos para romper, então, essa bolha. Recentemente, lá na China, eles tiveram uma exposição de robôs humanoides e já tem uma vasta lista de encomendas desses robôs para que eles possam chegar aí no início de 2027, onde eles parecem os seres humanos, são revestidos com pele parecida com a do ser humano, eles vão ter uma inteligência emocional, vão interagir com o ser humano. Agora imagine o impacto disso na vida das pessoas. Do jeito que a humanidade anda, muitas pessoas vão se apaixonar por esses robôs, vão querer até casar com esse robô, ou seja, vai trocar a vida humana pela vida artificial. E nós vamos ver então aí como se fosse uma fusão entre a vida humana e a inteligência artificial. Ah, Vânia, mas então você é contra o que a inteligência vai trazer de recursos para os seres humanos? Querido, eu ainda estou vendo com cautela. Eu tenho a minha opinião pessoal em relação a isso. Sei que muitas coisas ela vai sim ajudar a avançar, vai fazer com que o ser humano progrida em muitas coisas, mas eu olho com ressalvas. A intenção deles é colocar, inclusive, é colocar um microchip. Eles querem saber vamos supor, o que você está pensando, como se dá o processo do pensamento. Eles já estão muito perto disso. E aqui nós vemos um dos indícios de que Jesus está realmente prestes a voltar, porque agora o ser humano está querendo brincar de Deus. E a gente sabe que um dos motivos que também o dilúvio veio para aquela geração é porque eles estavam fazendo exatamente isso, eles estavam fazendo experimento científico, eles estavam misturando seres humanos com animais, ou seja, seres híbridos também. Estava acontecendo pesquisas nesse sentido naquela época. Vou ver se eu acho, encontro o texto do Espírito de Profecia, onde ela fala isso, para deixar aqui. Ela cita até que houve aberrações, ou seja, tinha aberrações andando no meio deles, que era que eram os experimentos que eles estavam fazendo. E muitas pessoas falam, Vânia, mas eles tinham tecnologia para isso? Queridos, eles eram muito, muito mais inteligentes do que nós somos hoje. Para você ver, nós precisamos da máquina, porque muitas vezes o ser humano não consegue realizar mais essas funções, a máquina ela vai realizar. Então, naquela época, eles eram muito inteligentes também, mas eles estavam rompendo uma barreira. Então, tem uma barreira, tem um limite até onde Deus permite. Aqui você pode ir, daqui vocês não vão passar. Então, eles estão chegando. A questão da inteligência artificial ela vai avançar muito, principalmente em biotecnologia. Então, eles já sabem que os empregos, que eu estava até assistindo um podcast, uma das dificuldades seria o encanador. Esses serviços manuais seriam os mais difíceis para a questão da inteligência artificial, ou seja, os robôs fazerem esse serviço. E eles já arrumaram uma solução para isso. Por quê? A inteligência artificial, querido, ela aprende com o ser humano. Então, imagina, o tanto de. Tem até pesquisas que eles estão desenvolvendo que demoraria não sei quantos anos para eles descobrirem, e com a inteligência artificial, eles estão levando meses para fazerem essas descobertas científicas. Então, é algo que está vindo. Hora que romper essa bolha, muitas pessoas elas não vão ter como continuar trabalhando, porque ela vai praticamente cumprir todas as funções, aquilo que o ser humano pode fazer. Isso, queridos, se Deus permitir que isso avance. Mas aí, uma coisa que eu gostaria de fazer um paralelo com vocês, com Sodoma e Gomorra, o que pode se dar em relação a isso? Uma vez que a inteligência artificial ela vai praticamente ocupar todas as funções que o ser humano ele pode fazer, não vou dizer todas, né, mas 90% vai. Aqui eu estou ainda sendo otimista, porque tem especialistas que eles falam 99% daquilo que o ser humano pode fazer vai ser automatizado, ou seja, uma inteligência artificial ela vai poder fazer. Esse vídeo mesmo que eu estou fazendo aqui com vocês, a inteligência artificial ela vai poder criar conteúdos, ela vai poder fazer tipo uma varredura na internet de conteúdos que eu criei, que mais deu visualizações. Então ela vai usar a minha imagem como se fosse eu aqui, mas eu não vou precisar estar aqui, e ela vai criar conteúdos. Então ela vai usar a minha imagem, não precisa nem eu estar aqui,
para poder fazer isso, mas a inteligência artificial ela vai conseguir fazer isso, ela vai criar filmes, ela vai criar conteúdos, você só vai falar e eles vão criando. Hoje já se sabe que muitos artigos científicos são feitos por inteligência artificial. Mas lembre-se, isso, quando você delega para uma inteligência artificial fazer aquilo que você deveria fazer, você está atrofiando o seu cérebro e ficando cada vez menos inteligente. A palavra correta seria burro, porque uma vez que você não usa mais essa função, queridos, e você delega, e outra coisa, foi feita uma pesquisa na internet e eles falam que a maioria daquilo que a inteligência artificial traz como pesquisa tem o viés do marxismo cultural. Então, olha aí. Então, muitas vezes você traz, não, a inteligência artificial vai fazer isso para mim, mas olha o viés. E a inteligência artificial, queridos, ela não é regida pela moral, lembre-se disso, ela é evolucionista, então tem todo um critério, por isso que eu penso que tem a ver com algo espiritual, sim. Mas voltando à relação que eu gostaria de fazer. Na época de Sodoma e Gomorra, um dos pecados, um dos motivos que Sodoma e Gomorra foi destruído, está lá em Ezequiel 16:49, diz assim: E eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade estavam nela e em suas filhas, nem fortaleceu a mão do pobre e necessitado. E foram arrogantes e cometeram abominação diante de mim. Portanto, eu os levei embora ao ver isto. O que eu vejo um paralelo com a questão da inteligência artificial. Isso para mim é um plano diabólico. Porque imagina, agora você não vai precisar exercer. Isso não estou falando, Vânia, vai acontecer o ano que vem, não. Mas estou falando assim, é aquilo que está em andamento, que já está, esses robôs humanoides, querido, nos Estados Unidos já é um sucesso, a China saiu na frente em relação a isso. Imagina, qual é o sonho de toda dona de casa? Não o meu, né, mas estou dizendo assim, qual mulher que não quer um robô que lave a louça, faça a comida, dê aula para o seu filho, e ela vai ficar fazendo o quê? Ociosidade, porque todas essas funções que nós temos dentro do lar, tanto para nós como para os nossos filhos, Deus deixou para que ocupasse uma função na nossa vida, no nosso cérebro, para que nós pudéssemos nos desenvolver, os nossos filhos também. Agora imagina, principalmente esses países de primeiro mundo, o que que vai ser? Você vai ter uma renda básica universal, ou seja, você não vai precisar se preocupar em trabalhar, porque você vai ter uma renda básica universal. Você agora não vai precisar fazer o trabalho braçal, porque a máquina agora ocupou o seu lugar. As pessoas não vão precisar sair dos seus lares. Agora, o que que eles vão oferecer para eles? Então, é como se nós estivéssemos numa rede. Então, imagina o tanto de crianças, adolescentes e até adultos que vão ficar em jogos. O metaverso, onde você não precisa nem sair da sua casa, mas você coloca ali aquele aparelho de 3D onde você coloca e você consegue ir para qualquer lugar no mundo. Eles já estão desenvolvendo esse tipo de tecnologia. E seu cérebro não sabe diferenciar se aquilo é realidade ou é falso. Então não se engane em relação a isso. Imagina o tanto de pessoas ociosas. O que que vai favorecer isso, queridos? Elas buscarem a Deus? Não. Ao contrário, aqui diz que essa abundância de ociosidade levaram eles a cometerem abominação diante de mim. Então, qual é o plano de Satanás? Ele quer fazer o quê? Ele quer primeiramente destruir a imagem de Deus no ser humano. E ao favorecer as pessoas, elas ficarem se divertindo, bebendo, orgias, é isso que está caminhando o nosso mundo. Festas. Se hoje que nós já temos aqui a renda, né, no nosso contexto aqui, a gente já tem um auxílio do governo e muitas pessoas já são ociosas, imagina o número de criminalidade que vai aumentar. A gente já vê isso nesse contexto. Então, o nosso mundo, queridos, vai virar um verdadeiro caos. E Ele quer que isso aconteça, para que passe a oportunidade, ou seja, nós temos um tempo de graça. E Ele quer enredar o mundo todo, para que esse tempo de graça ele passe. E as pessoas então se encontrem perdidas. Porque quanto mais pessoas estiverem do lado dele, quanto mais pessoas ele conseguir tirar das mãos de Cristo, queridos,
para ele melhor. Esse é o objetivo dele. Mas você não precisa deixar isso acontecer na sua vida. Por isso Deus orienta o que para as famílias? Saiam das cidades. Tenham um pedaço de terra onde vocês possam cultivar o seu próprio alimento, onde você possa criar os seus filhos com liberdade, onde você possa exercer, querido, a sua liberdade de consciência, onde você possa plantar a sua própria comida, porque você sabe que hoje os alimentos, eles estão contaminados. Então, o plano de Deus para nós é sempre o melhor. E as pessoas falam, Vânia, mas se tudo isso está acontecendo, então não adianta eu fazer nada disso. Queridos, adianta. Adianta sim. Se Deus em meio a no tempo do fim, se Ele providenciou um lugar para você estar, é porque Ele quer o bem, o seu bem e da sua família. E Ele quer que você leve essa mensagem a outras pessoas também. Para terminar, uma última notícia aqui, especialistas alertam para o risco em decretos de Lula sobre as Big Techs. Medidas que aumentam a responsabilidade das plataformas digitais entram em vigor nesta segunda, ou entrou em vigor na segunda, dia 20. Especialistas ouvidos pela CNN apontam que a falta de critérios objetivos na responsabilização das plataformas pode levar a medidas preventivas. Os 2 decretos que aumentam a responsabilidade das Big Techs, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, passam a valer a partir desta segunda-feira 20. Apesar de entrarem em vigor, os atos são vistos com receio por especialistas e são contestados pelas plataformas afetadas. As medidas alteram as regras do Marco Civil da Internet, possibilitando a responsabilização das plataformas digitais e atribuindo à ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, a competência para regular, fiscalizar e apurar infrações à norma. Para o advogado especialista em regulação das redes, Rafael Pellon, ao risco de censura prévia nas redes sociais, caso a responsabilização atribuída às plataformas sejam ampliadas sem critérios e objetivos. Para ele, a preocupação decorre da disputa entre os 3 poderes em torno do assunto. Após Lula assinar o decreto sem que o tema fosse debatido pelo Congresso Nacional e diante da recente decisão do STF, que ajustou a responsabilização das Big Techs. Hoje, o maior risco é um receio geral por parte das grandes plataformas que, com a decisão do STF, comecem a tomar medidas para não serem responsabilizadas ou punidas preventivamente. Temos um risco em determinados conteúdos de censura prévia, por falta de critérios ou objetividade das decisões, afirmou o especialista. Queridos, nós estamos no Brasil caminhando, sim, para uma censura. Então, queridos, que Deus possa nos ajudar, possa nos despertar e que nós também possamos ajudar outras pessoas a despertarem para o tempo em que nós estamos vivendo. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. IAG, juntos avançaremos.